paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem nesta tarde de sexta-feira, que o Senhor ele venha abençoar a sua vida e a sua casa poderosamente em tudo aquilo ao qual necessitam de ser assistidos, que as mãos do Senhor venham sobre ti nesta tarde. Gostaria de estar deixando aqui uma pequena palavra para a vossa reflexão, para que o Senhor ele venha abrir a nossa mente e venha nos fazer a ter uma compreensão melhor daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Estarei deixando aqui em Hebreus, capítulo de número 1, e os primeiros versículos, o versículo de número 1, que fala o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O texto ele vai nos falar a respeito da revelação de Deus para o ser humano. O plano original de Deus, ele consistia em o próprio Senhor, o próprio Deus Todo-Poderoso, vir falar conosco. O plano original ele deu certo, porque a vontade de Deus é que Deus ele tem essa comunicação com o ser humano direta. Então nós vemos que Adão ele falava com Deus continuamente ao virar da tarde, ou seja, todos os dias ele estava com Deus. A presença de Deus era sobre eles naquele jardim. Porém houve a corrupção, houve o pecado, entrou o pecado no mundo. E Deus agora ele não se revela mais de uma forma pessoal, mas ele passa a se revelar de uma forma diferente, de uma forma mediada, ou seja, não imediatamente e ali pessoalmente, mas agora ele utiliza-se de meios para poder estar com os teus servos, para poder se relacionar, para poder se revelar a todos. Veja que a propósito de Deus, que ele venha se revelar a nós, que ele venha se manifestar aos nossos olhos. Porém, os nossos pecados, as nossas transgressões nos afastam de ter a revelação do Senhor nas nossas vidas. Então, que nós devemos estar atentos a isso. Então, vemos que o texto ele fala que, primeiramente, Deus, ele falou de muitas maneiras. E depois ele também falou aos pais, ou seja, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? E falou a muitos que foram legisladores, que estiveram à frente do povo de Deus, como Moisés, como José. E esses foram homens, também houveram muitas mulheres que foram boca de Deus na terra, que foram homens e mulheres, pessoas ao qual Deus encheu para que assim pudessem ser a boca de Deus, ser transmissores da revelação de Deus a todo o povo. Também o texto ele vai continuar falando que ele não falou somente pelos pais, mas também pelos profetas. Ou seja, Deus ele também levantou profetas na terra. Deus ele levantou bocas para que assim pudessem anunciar a sua vinda, para que assim viesse a anunciar o fim, para que viessem a anunciar aquilo que precisaria ser anunciado. Então, o profeta na terra era a mensagem de Deus para o povo. Toda vez que se levantava um profeta na terra era porque havia uma necessidade de conserto, era porque havia uma necessidade de Deus se comunicar com o teu povo por causa do pecado, por causa das transgressões, de tudo que acontecia. Então veja que Deus ele continua se relacionando, não de uma forma pessoal, porque o pecado não, porque Deus ele não está onde se encontra pecado. Por isso, Deus na sua infinita graça, nos amando e querendo o nosso bem, ele ainda assim se manifestava no meio do povo, como ele faz no dia de hoje. Ele continua no meio do seu povo, de uma forma, claro, por conta dos nossos pecados, nós não temos a plenitude da presença do Senhor, mas nós temos, pela graça do Senhor, a presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Mas vemos aqui que começou com Deus, pelos pais, pelos profetas, e o versículo 2 ele vai falar que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, nós vemos que Deus, ele aqui no Novo Testamento, através do seu Filho Jesus Cristo, ele se revelou a nós. Ele se revelou aos teus servos, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo voltou para o Pai
mas Ele não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo para que continuasse conosco, não agora externamente, não sob nós, mas agora dentro de nós. Então se alegre, porque existem duas coisas que nós temos que nos alegrar aqui na terra. Primeiro, por ter a maior revelação que se pode ter na terra, que é a palavra do Senhor. É a boca de Deus na terra, é a palavra viva, o pão que desceu para que nós viéssemos nos alimentar, é a palavra do Senhor. Em segundo lugar, mas não menos importante, o Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos que estar felizes, porque continuamente nós somos inspirados e somos amados, e que venhamos retribuir esse amor, porque Ele primeiro nos amou e nos santificou e nos escolheu para estarmos aqui. Que Deus venha abençoar a sua tarde, venha te dar um ótimo restante de dia. Fique na paz, fique com Deus.